Chega de nãos na sua vida, aqui é sim, sim, dá para aprender, sim, é pouco tempo e sim é divertido. Vem com a gente, carecas de saber. Eu, Odin, Senhor da Sabedoria, envio meu filho, irmão de Thor, professor Thor, Deus da História. Olá pessoal, sou o professor Thomas e a gente vai começar hoje o nosso curso de História Geral. Vamos começar nessa aula falando sobre introdução aos estudos da história. Nós passaremos a analisar um pouquinho o que é a linha do tempo, o que é história, como a gente trabalha com história, quais os conceitos necessários e que serão cobrados de vocês no vestibular. Na segunda parte da aula, a gente vai começar a conversar sobre pré-história e antiguidade clássica, beleza? Então vamos começar assim. Quando eu falo de história para vocês, o que vocês costumam pensar? Aquela matéria chata da escola, né? Tudo bem, faz parte. Mas dessa vez, eu quero que vocês pensem um pouquinho história a partir de duas palavras: discurso e verdade. Vocês alguma vez já pararam para pensar que a gente considera o que é verdade e o que não é verdade quando a gente fala de história? Ah, porque assim é verdade que era desse jeito e não de outro jeito. Pessoal, a gente tem que entender que história é um discurso. E como qualquer discurso humano, ele tem um objetivo. Ele varia no tempo e no espaço. Como assim, professor? Presta atenção comigo. A história que a gente estuda hoje em dia, os conceitos, os termos, os dados, são os mesmos de 50 anos atrás? Não são. A história, como qualquer discurso humano, dependendo de quando ela é produzida, dependendo de onde ela é produzida, ela se modifica. Afinal de contas, os físicos não criaram a máquina do tempo ainda. Você percebe que é uma matéria um pouco inútil às vezes, né? O discurso, então, ele quer promover uma verdade. Uma verdade que não existe, mas que tem um objetivo. A história, ela justifica as coisas. A geografia não tem aquele discurso de que é feita para a guerra? A história ela é feita para legitimar as ações dos homens. Então, vocês vão encontrar versões diferentes da história por aí. Não existe uma versão verdadeira. Existem interpretações diferentes do discurso histórico. Tudo bem? A partir disso, a gente começa a conversar sobre o que é a linha do tempo. O vestibular, ele trata dos 4 períodos principais: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. A história quadripartite, em 4 partes, e a pré-história depois, que não é história. Ou não era considerada história, afinal de contas, a história só começa aqui quando surge um negócio chamado escrita. E aí vocês pensam, a história sai numa idade menor para uma idade maior, correto? Significa que ela está avançando? Significa que ela é uma melhora constante? Não necessariamente. Principalmente porque a gente vai entender no decorrer das nossas aulas que vários elementos que surgem em tempos antigos existem até hoje em dia. Você quer ver um exemplo? Sabe o que surge na antiguidade que existe até hoje em dia? A Igreja Católica. Ela surge no final do Império Romano. Sabe o que existe desde a antiguidade e que infelizmente perdura até hoje em dia? A escravidão. Claro, com formatos diferentes. Mas perceba que existem elementos da história que eles não mudam. Eles são continuidades ou rupturas. Por exemplo, a servidão na Idade Média. Beleza? A partir disso, vamos conversar um pouquinho sobre elementos teóricos da história que vão ajudar vocês a entender todos os períodos que a gente vai analisar. O primeiro deles é o modo de produção. O modo de produção são as forças de produção, ou seja, aquilo que era utilizado para produzir, para gerar, para fazer a economia do período. E as relações sociais decorrentes desse modo de produção. Vocês com certeza já ouviram falar
sobre modo de produção feudal. Lembra lá na Idade Média, que a gente vai conversar mais pra frente? Ou modo de produção escravista da antiguidade? Ou mesmo hoje em dia, o modo de produção capitalista. Se fala tanto que a gente está inserido nesse modo de produção. Todo modo de produção é um conjunto de matéria-prima, ou seja, o que é produzido, como é produzido, o que é produzido, as técnicas e ferramentas utilizadas nessa produção e, por último, a força de trabalho, ou seja, quem produz, quem trabalha, quem faz as coisas surgirem. Você vai ter o escravo, você vai ter o servo, você vai ter o operário, você vai ter a máquina. E as relações sociais decorrentes desse modo de produção, que, pro vestibular, a gente vai trabalhar como a relação de opressor e oprimido, da luta de classes. Tudo bem? Um outro elemento que é importante a gente entender para o decorrer das nossas aulas é a noção de estrutura. Eu quero que vocês imaginem, quando eu falo de estrutura, um prédiozinho. Os alicerces, a base desse prédio, vai ser o modelo de governo, o modo de produção e organização social. Esses alicerces vão sustentar a organização, a superestrutura da sociedade, que vai definir, por exemplo, o que é a cultura, quais são as relações de poder, o que é marginalização. Isso muda de tempos em tempos, conforme muda os nossos alicerces. A gente também vai conversar sobre quando na sociedade essa estrutura vai se desfazer. Vai se desfazer quando houver sempre uma revolução. Se a nossa estrutura é o prédio, a nossa revolução vai ser, sabe o quê? A Miley Cyrus. Na bola de demolição. E arrebenta tudo. Se você modifica as estruturas, você modifica a superestrutura. E é diferente de reforma. Se eu estou falando em fazer uma reforma, eu estou falando em, por exemplo, pegar um elemento da superestrutura e modificá-lo. Os alicerces permanecem. Consegue entender a diferença entre reforma e revolução? Muito bom, pessoal. Continuando nosso papo, a partir daquela ideia de teoria da história que a gente estava vendo, de metodologia da história, vamos entrar nos nossos períodos propriamente ditos. Lembra que eu falei que a história é quadripartite? E que antes dela tem a pré-história? Vamos falar disso primeiro. O que é pré-história? O que a gente chama de pré? Antes da história. Porque nesse período de pré-história não existia um negócio mágico chamado escrita. Isso aqui é um fator de diferenciação na sociedade. Uma sociedade com escrita é uma sociedade que consegue ter controle. A escrita é muito importante. Então, como a gente consegue saber desse passado longínquo, onde você não tinha registro do que acontecia ou de como as sociedades funcionavam? A gente consegue através da arqueologia e através da oralidade. Como assim oralidade? As tradições orais, as lendas passadas de geração para geração, em algum momento elas vão ser escritas. Então essa tradição oral, somada aos vestígios arqueológicos encontrados, faz com que a gente consiga criar uma noção desse período conhecido como pré-história. A pré-história não significa que não existe história. Significa só que não tem escrita. São períodos caracterizados por serem muito longos e de lentas transformações. Vamos dar uma olhada neles? A gente começa com o Paleolítico, que vai em média de 500 mil a.C. até 18 mil. Olha quanto tempo tem isso aqui. E olha quanto pouca coisa mudou. É o período das glaciações, no plural, surgimento do gênero Homo, migrações para fora da África. Quando o gênero Homo começa a migrar e vai para a Europa, vai para a Ásia, vai para o Oriente. O período neolítico, ele é marcado pelo fim das glaciações. Ele vai de 18 mil a 5 mil a.C. Novos climas que surgem por conta do degelo dessas glaciações.
a Revolução Neolítica, que é um momento de grande transformação para o gênero Homo, onde ele desenvolve ferramentas e técnicas muito mais efetivas, as ferramentas de pedra polida, que permite que ele consiga, por exemplo, plantar. Ele desenvolve técnicas e ferramentas que permitem que ele se sedentarize. Antes, esses primeiros homens eram nômades, ou seja, eles viviam da caça e da coleta. Quando acabava o alimento numa região, eles migravam para outra. Agora, eles conseguem produzir seus próprios alimentos, eles conseguem plantar, eles conseguem criar animais. Isso é uma transformação gigantesca para esses homens. Porque se você se sedentariza, você vai ter núcleos urbanos. O surgimento das primeiras cidades. E por que tudo isso é muito importante? Porque se você é sedentário, está fixo num único lugar. Se você vive em cidades, você tem gente que vai ficar plantando. Concorda? Essa produção de alimentos, ela vai gerar um excedente, um extra, uma coisa que sobra do que eles não conseguem consumir. O que eles vão fazer? Eles vão comer mais? Não vão. Esse excedente de produção vai virar comércio. E a partir do momento que você consegue comercializar produtos, você consegue ter especialização do trabalho. Significa que aquela pessoa não precisa mais plantar para comer. Ela pode comprar a sua comida. Só que ela precisa dar alguma coisa em troca dessa comida. Então ela vai trabalhar com artesanato, ela vai trabalhar construindo potes, ela vai trabalhar na organização dos estados que vão surgir, né? Essas organizações centralizadas. Vão trabalhar como soldados. A partir do momento que você tem essa sedentarização e esses núcleos urbanos, e a partir do momento que tem gente que pode gastar tempo desenvolvendo novas atividades, a gente entra na idade dos metais. É esse momento onde as técnicas de fundição de metal começam a surgir. O bronze, o cobre. E por que isso aqui é importante? O que metal é? Metal é arma. Armas especializadas em combate, em destruição. Você vai ver que vão surgir sociedades especializadas em combate, especializadas em conquistar outros povos. A gente vai ver essas sociedades quando falar, por exemplo, da formação da Grécia. Nesse momento, a gente começa a estruturar a sociedade, né, como a gente já pensa quando fala de Grécia e Roma. Vão começar a surgir os estados, estado com E maiúsculo, lembra lá a organização de governo? Pessoal, continuando a nossa conversa sobre pré-história, vamos entender como é que os primeiros Homo sapiens saem aqui da África e vão chegar, por exemplo, na América. Antes de mais nada, vamos entender que esse mapa é só uma representação, tá? Eu fiz história e não artes. Mas beleza. Eles vão sair da África e, através das migrações por terra, vão chegar até a Europa e o Oriente. Vão partir para a Ásia. E todo mundo conhece que durante o período de glaciação, a gente teve a união entre a Ásia e a América por causa do Estreito de Bering. Lembra lá? Esse estreitozinho que quando congelou, dava para você passar a pé. E é isso que esses primeiros homens fizeram. Lembra lá do Era do Gelo 1? Não tem toda a história de levar a criancinha para os pais? Então, eles estão fazendo justamente essa travessia. Só que aí, um grupo de arqueólogos, e entre elas uma arqueóloga brasileira, começou a defender que você teve ocupações aqui na América do Sul, tão antigas quanto as ocupações da América do Norte. Que esses primeiros homens vieram aqui pelo sul e começaram a ocupar as ilhas do Oceano Pacífico. E de ilha em ilha, eles iam ocupando até chegar na América do Sul. Essas são as duas principais teorias de ocupações, de travessias do homem pré-histórico e ele se espalhando por todo o planeta.
Tudo bem? Aqui, ó. Estreito de Bering e travessia do Pacífico. Pessoal, e no último pedaço da aula de hoje, vamos dar uma conversada bem rápida sobre as chamadas sociedades hidráulicas. As primeiras formações, os primeiros impérios que a gente vai dar uma olhadinha no nosso curso de História Geral. Quando a gente fala de sociedade hidráulica, a gente está falando de um período bem específico, a chamada Antiguidade Oriental. E por que ela recebe esse nome? Porque essas sociedades hidráulicas, elas vão surgir aqui, ó, no norte da África e no chamado Oriente Médio. Quando a gente fala de sociedade hidráulica, a gente foca principalmente em Egito e Mesopotâmia. Só que a gente vai ter os hebreus, os fenícios, os persas, todos nesse conjunto. Qual que é a principal característica deles? Essas sociedades surgiram ao redor de rios. Na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E o Egito, às margens do rio Nilo. O rio é muito importante para o desenvolvimento dessas sociedades. Porque o que existe aqui ao redor do Nilo e aqui no Oriente? Existe deserto. Como é que uma sociedade vai se sedentarizar se ela não tem como plantar? Esses rios vão dar as condições necessárias para eles fazerem isso. Não é à toa que o Heródoto, que é um pensador grego lá da antiguidade, vai falar o seguinte: o Nilo, o Egito, é uma dádiva do Nilo. Só por conta do Nilo, do rio Nilo, é que o Egito vai conseguir surgir. Esse território, onde a gente vê o Tigre, o Eufrates e o rio Nilo, ele vai ser conhecido como crescente fértil. O celeiro do mundo, o local com a maior produção agrícola da antiguidade. Beleza? Quais são as características dessa sociedade hidráulica? Elas estão inseridas no modo de produção asiático, ou seja, o modo de produção agrícola, cujo excedente de produção, ou seja, aquilo que é produzido a mais, é comercializado. Então você tem a prática do comércio, normalmente por escambo. São sociedades onde essa agricultura é feita por irrigação, então você vai ter grandes obras públicas que vão fazer com que a água desses rios se espalhe para além de suas margens, ampliando a produção agrícola. E para isso, essas obras vão necessitar de um Estado centralizado que fique responsável por essas obras. A mão de obra vai ser na base da servidão coletiva. Como é que isso funciona? O indivíduo, ele trabalha nas terras que pertencem ao governo, pertencem ao Estado. Parte dessa produção fica para ele, a outra parte fica para o Estado. É uma sociedade estruturada numa cultura teocêntrica, ou seja, baseada na religião. A propriedade, como eu havia dito, pertence ao Estado. E o governo é teocrático, ou seja, o governante ou é filho de um deus ou é a própria divindade em si. Beleza? Pessoal, essa antiguidade oriental, ela vai ter contato em alguns momentos com a chamada antiguidade clássica, Grécia e Roma, que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Beleza? Muito obrigado pela paciência de vocês. Espero que tenha sido o suficiente para esse primeiro contato com o nosso curso de História. A gente se vê no próximo vídeo.